Saudações rubro-negra, venho chegando nessa noite de sábado, dia 14 de fevereiro, carnaval, com atualizações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, meus queridos e minhas queridas, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vou trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando, e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos e minhas queridas, Flamengo, na manhã desse sábado, finalizou os preparativos para o jogo contra o Botafogo amanhã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Jogo que será realizado lá no Engenhão, às 17 horas e 30 minutos, com transmissão da Rede Globo de Televisão, Sport TV, GE TV e pela Premier no Pay-Per-View. Opções para vocês acompanharem essa partida não vai faltar. O Botafogo é o líder do grupo B, se classificou em primeiro lugar. Flamengo foi o último classificado para esse quadrangular. O Madureira venceu ontem o Boa Vista, está só aguardando o campeão, o vencedor desse confronto de amanhã, domingo, dia 15, carnaval, meus queridos. Para essa partida, 8.000 ingressos foram vendidos. Desses 8.000, 5.000 para a torcida do Flamengo e 3.000, apenas 3.000 para a torcida mandante, a torcida dona do jogo, que eles não apoiam o seu time, né? É muita sacanagem. Botafogo, na verdade, é um grande bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, tá? Para esse jogo não teremos a presença de Nicolas de la Cruz. Sabemos que ele tem um problema crônico no joelho e por ser um gramado artificial, a comissão técnica, juntamente com o departamento médico do Flamengo, preferiu preservar o jogador. Outro desfalque é Saul Niguez, que operou o tornozelo, né, calcanhar de Aquiles, está fora pelo menos até o meado do mês que vem, o meado de março. Então, essas são os dois desfalques confirmados para esse jogo de amanhã. Jogo importantíssimo. Flamengo aí lutando pelo seu 40º título de campeão carioca e também aí o tricampeonato. Fomos campeões em 2024, 2025 e quem sabe consigamos ser campeão agora também em 2026. Trazer outras informações sobre o mais querido. Segundo fonte ligada à diretoria, o staff do atacante Luiz Araújo tem buscado proposta no mercado, já que o jogador deseja ter mais oportunidades. Eu gostaria muito que ele tivesse mais oportunidade no Flamengo. Merece. Quando entra em campo, entrega tudo que pode. O interesse do Atlético Mineiro é real, conforme noticiado pela Rádio Itatiaia. No entanto, o Flamengo não pretende negociar o atleta. A diretoria rubro-negra sabe que o jogador autorizou seu staff a buscar proposta por querer mais espaço, mas não quer reforçar rivais do Brasil e entende que o atleta é muito importante para o elenco. Se o atleta é importante, dá oportunidade para ele. Outro atleta que está se dando super bem, está tendo um bom começo lá no Pumas do México, é Juninho Churek. Daqui a pouco eu trago informações sobre ele. Também precisou ter mais oportunidades aqui no Flamengo e não teve essas oportunidades. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o estádio do Flamengo. Parece que está cada vez mais distante a realização do estádio próprio do Flamengo. O que aconteceu agora, PQD? Uma descoberta arqueológica pode impactar a obra do estádio no terreno do gasômetro. No terreno adquirido pelo Flamengo, no gasômetro, foram encontrados vestígios que remetem ao século XVII, incluindo o que pode ser um antigo cais da época, e a descoberta coloca o projeto em estado de atenção. Caso o INFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, avalie que os achados possuem alto valor arqueológico, o cronograma ou até mesmo a viabilidade do projeto original do estádio podem ser comprometidos.
a depender da localização exata dos elementos encontrados. Outro problema também no terreno do gasômetro é a Naturge. Sabemos que a prefeitura precisa estipular ou encontrar um novo terreno para que o gasômetro seja instalado. A Naturge, que é comandante aí do gás da galera aí da Zona Sul, uma grande parte da Zona Norte do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar aqui agora sobre o assunto que é referente à comissão técnica em Felipe Luiz, ao desempenho do elenco rubro-negro, que está muito abaixo daquilo que nós esperamos. Sabemos que o Flamengo foi o último time a voltar de férias, ganhou vários títulos no ano passado, mas aquilo que nós esperávamos do Flamengo de 2026, um Flamengo avassalador, isso não tem acontecido. Então eu vou trazer a informação que Felipe Luiz e sua comissão técnica entendem que o Flamengo ainda precisa evoluir em força e potência, pontos fundamentais para manter a pressão alta e a intensidade ao longo dos jogos não tem acontecido, tá? Com treinos de cargas elevados e intervalos curtos entre partidas, não há tempo suficiente para recuperar. Por isso, esse trabalho ficou concentrado na pré-temporada. O Flamengo tem utilizado ainda o Campeonato Carioca como uma espécie de pré-temporada. Tivemos aí o início, os garotos da base, né? Não tiveram um bom resultado, a Cavalaria teve que entrar de maneira antecipada, venceu o primeiro jogo aí contra o Vasco da Gama e não teve bons resultados. Agora o 7-1, né, que ajudou o Flamengo a respirar um pouquinho, e também eu vou falar sobre a escalação do Flamengo, que pode ser utilizado à base daquele time que venceu de 7-1. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo inicia na próxima semana a disputa da Recopa contra o Lanús e pode optar por poupar atletas no confronto com o Botafogo no Campeonato Carioca. Felipe Luiz ainda não escalou a equipe titular completa e a formação mais próxima disso apareceu aí na vitória por 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Arrascaeta, Léo Ortiz e Alexandro tendem a começar como alternativa no banco de reserva. Então, esse deve ser o primeiro clássico de Lucas Paquetá, primeiro clássico carioca com Lucas Paquetá em campo. Vamos torcer para que Lucas Paquetá faça uma boa partida e que não fique preso ali marcando na direita juntamente com o Emerson Royal. Para essa partida, Flamengo e Botafogo, a provável escalação deve ser a seguinte. Só antes de trazer a escalação, lembrar para vocês, escalação oficial do Flamengo sai sempre 1 hora antes da partida. Isso aqui é uma provável escalação mediante ao que foi apresentado nos treinos durante essa semana. Goleiro Rossi, lateral Emerson Royal, a dupla de zaga Vitão e Léo Pereira, na lateral esquerda Ayrton Lucas, formando ali a meiuca Eric Pulgar, Everton Araújo e Jorge Carrascal, Samuel Lino jogando ali de ala esquerda, Prata e Bruno Henrique formando o ataque do mais querido. E aí, vocês gostaram dessa formação, provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Botafogo? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Falar em muito importante, Botafogo inicia sua caminhada aí na pré-Libertadores e mandou só 9 jogadores para a Bolívia, onde enfrenta o Nacional de Potosí na quarta-feira, dia 18, pela pré-Libertadores. Jogadores enviados pelo Botafogo foram os seguintes: Bernardo Valim, Christian Lor, Gabriel Abdias, Cadu, Cauã Toledo, Cauã Cruz, Léo Link, Marquinhos e o Wallace Davi. Martim Anselmi tem os principais jogadores à disposição para enfrentar o Flamengo pelo Carioca: Barbosa, Vitinho, Alex Telles, Arthur Cabral e companhia podem ir para o clássico de amanhã, dia 15. Então, o Botafogo está mais preocupado com o jogo de amanhã contra o Flamengo do que o jogo da pré-Libertadores contra o Potosí no dia 18, tá? Então vamos mudar aqui de assunto. Com relação ao jogo de amanhã, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vai mobilizar 1.100 agentes para reforçar a segurança em 3 jogos da quarta de final do Carioca neste fim de semana, em meio ao Carnaval.
O maior esquema será o clássico entre Flamengo e Botafogo no domingo, no estádio Newton Santos, com a torcida dividida igualmente entre os dois times, ou seja, metade dos ingressos para a torcida do Flamengo, metade dos ingressos para a torcida do Botafogo. Assim como já acontece em jogos no estádio do Maracanã, cada torcida terá acesso por áreas específicas do estádio. E quem estiver sem o ingresso não poderá se aproximar do entorno. O policiamento também contará com câmeras de reconhecimento facial, drones e apoio de helicóptero do GAM. É isso aí, GAM. Lembra muito o Ultraman, né? O GAM, Grupamento Anti-Monstro, né? Espero que não haja nenhuma intercorrência e que o espetáculo fique realmente dentro das 4 linhas lá no estádio Newton Santos, tá? Bom, falar agora sobre Juninho Shurek, Juninho Xavier. Juninho está voando no mexicano e decide mais uma vez. O brasileiro marcou o gol da vitória do Pumas aos 43 minutos do segundo tempo sobre o Puebla e segue voando na Liga do México. Já são 3 gols com a camisa do Pumas. O atacante soma 5 participações em gols em apenas 6 partidas na competição. O número impressiona ainda mais Juninho, que tem em média de uma participação direta em gol a cada 55 minutos. Eu estava vendo aí alguns comentários de torcedores sentindo falta do Juninho e cobrando aí o que não houve, que foi mais oportunidades para o jogador, né? Vamos falar aqui sobre outro assunto com relação ao patrocínio do Flamengo, que pode ter problemas. O Banco BRB, né, envolvido aí no escândalo do Banco Master. Banco de Brasília, o BRB, patrocinador do Flamengo, reduziu o orçamento destinado a patrocínios em cerca de 60% em 2026. Decisão impacta diretamente as negociações da renovação com o mais querido. Mesmo com o corte, a instituição mantém o contrato atual até março. Estuda um novo modelo de parceria envolvendo o Banco Digital na ação BRB Fla. Bom, espero que tudo se resolva, mesmo que o Flamengo não consiga renovar o contrato com o BRB. Sabemos que existem muitas outras empresas querendo ter o seu nome associado ao Clube de Regatas do Flamengo, né? Agora vamos falar aqui sobre a atitude maravilhosa de BAP com os funcionários do Flamengo. Eles dividiu os lucros do ano maravilhoso de 2025 com os funcionários, né? E agora ele continua expandindo essa premiação, que seria praticamente aí um 14º salário aos funcionários do mais querido, né? Aqui, ó, em entrevista ao Diário AS da Espanha, o presidente Luiz Eduardo Batista falou sobre o bônus pago pelo Flamengo aos funcionários do clube por conta do sucesso esportivo em 2025. O papo disse o seguinte, abre aspas, há algumas semanas pagamos uma bonificação a todos os funcionários do clube. Isso nunca havia acontecido antes. Entendi que todos os colaboradores contribuíram para o sucesso do Flamengo e normalmente apenas os diretores recebiam bônus e não os profissionais que atuam no dia a dia do clube, fecha aspas, disse ele antes de complementar. Vamos para o fechamento do que ele disse. Abre aspas. Dessa vez, todos receberam alguma quantia. Ninguém ganhou menos do que um salário mensal. Não havia nenhuma obrigação legal ou contratual para isso, mas compreendi que esse esforço coletivo responsável por um resultado absolutamente sensacional precisava ser compartilhado com todos, fecha aspas, finalizou BAP. Parabéns, BAP, parabéns à diretoria do Flamengo. E para fechar esse vídeo aqui, uma informação sobre Vinícius Júnior, que entrou na mira do Manchester City. Segundo o portal Topscout Sport, o Manchester City tem interesse em Vinícius Júnior, já teria apresentado uma proposta concreta ao camisa 7 do Real Madrid. O atacante ainda não chegou a um acordo com o clube espanhol pela renovação de contrato e pede cerca de 350 mil euros, aproximadamente 2,1 milhão por semana, para estender o seu contrato. É muita grana, né? Clubes sauditas também acompanham a situação e, para entrarem de vez na disputa, precisa oferecer algo em torno de 1,5 milhão de libras, cerca de 10 milhões e meio por semana de salário
a Vinícius Júnior. Galera, essas são as atualizações que eu tinha para trazer para vocês sobre o Flamengo nessa tarde e noite de sábado, dia 14 de fevereiro de 2025, sábado de carnaval. Espero que todos aí que saiam para se divertir, se divirtam com consciência e evitem os excessos. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.